Fala pessoal, Vitor Saito aqui, analista CNPI do Suno Internacional, e hoje estou aqui com meu amigo Johnny, Fala, então, tudo bem? tudo bom? E hoje a gente vai falar de uma empresa com um nome bem esquisito, VeriSign. O nome vai estar no título do vídeo, mas é uma empresa que provavelmente todos vocês devem conhecer, pelo menos alguma coisa assim do que ela faz, porque ela é a dona do .com, do domínio.com, que provavelmente é o maior domínio do mundo. O Johnny vai falar mais a respeito. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho e também já deixe no comentário outras empresas que vocês querem que a gente traga aqui. Bom, Johnny, VeriSign, né, dona do domínio.com, mas o que exatamente ela faz? Como é que ela ganha dinheiro? Como é que Beleza. funciona? Certo, vamos lá. Bom, basicamente ela é um monopólio, ela tem um direito exclusivo do domínio.com e .net, os domínios de nível superior, o maior que é o .com e o quarto que é o .net, da internet. Basicamente ela ganha dinheiro cobrando uma taxa sobre cada domínio novo que é renovado ou criado, .net, uma taxa que é mais ou menos entre US$ 10, e hoje eles têm cerca de 160 milhões de domínios.com. E no .net é uma taxa semelhante que varia em torno de US$ 10,20, e hoje tem cerca de 13 milhões de domínios.net. Basicamente é um modelo de negócio simples. E como funciona essa estrutura? Hoje, quando o usuário quer criar um site, ele vai num revendedor chamado GoDaddy ou Google Domain, por exemplo, e ele compra esses domínios por esses revendedores, que esses revendedores seriam basicamente os clientes da VeriSign, que em troca de eles terem os domínios.com e .net, por exemplo, você quer criar um site, suno.com, por exemplo, um usuário final vai até esse revendedor, que no final ele vai pagar essa taxa para VeriSign. E se a gente pega, por exemplo, o Google Domain, essa taxa é em torno de US$ 12, então US$ 10 vai para VeriSign e o restante vai para Icon, em cerca de 30 cents. Pô, e quem que é essa tal de Icon? Bom, basicamente a ICANN é o regulador da internet, ela é uma entidade sem fins lucrativos que supervisiona a funcionalidade da internet. Além disso, ela também gerencia e concede esses domínios para as empresas. Então a VeriSign não é a única que tem esses domínios, existem outras entes privados e não privados que possuem esses domínios. Por exemplo, você tem um .uk, você tem um .cn, um .br. E basicamente esses domínios são como concessões. Hoje a VeriSign, por exemplo, o domínio.com, o contrato dela foi renovado em 2018 e vai até o final de 2024. E dentro desse contrato, a VeriSign ela pode aumentar os preços 7% ao ano durante os últimos 4 anos do contrato. Já no .net, como não é um domínio que cresce, parou de crescer ao longo do tempo e não é tão famoso, ela pode aumentar o preço todos os anos em torno de 10%, sendo que como foi renovado recentemente em 2023 e terminaria em 2029. Bom, Johnny, você falou dos contratos, mas tem algum risco de não renovação? Como é que funciona isso? Certo. Esses contratos, eles possuem renovações praticamente automáticas, então, caso ela continue gerenciando esses domínios com a qualidade que é necessária, ela vai continuar renovando a cada 6 anos esses contratos. E se a gente pega o histórico dela, ela opera mais de 25 anos esses contratos do .com, por exemplo, e sempre com 100% de eficácia operacional. Então, acho muito difícil alguém tomar esse lugar dela. E se a gente pega historicamente, quando teve a concessão do .NET, se eu não me engano foi em 2005, muitas das empresas de internet, das grandes empresas, como por exemplo a Microsoft, apoiaram ela a ganhar a concessão porque sabiam que ela sempre fez um bom serviço. Vamos falar um pouquinho também do setor, Johnny, né? Como é que esse setor está estruturado? Tem bastante players, ele é mais fragmentado, ele é mais um oligopólio? Certo, vamos lá. Hoje existem cerca de 360 milhões de nomes de domínio. Dentro desses, você tem o .com representando 44% do total e o .net 4%. Então a VeriSign é responsável por cerca de quase 50% do mercado de domínios. E ao longo do tempo, os domínios foram crescendo consistentemente. Isso porque a internet foi se tornando mais disponível, as pessoas foram cada vez mais entrando na internet, os sites foram criados, os negócios também começaram a se inserir nesse mercado. E aí, se a gente pega, por exemplo, o domínio.com, ele cresceu em cerca dos últimos 10 anos 4% ao ano, enquanto o .net ficou estagnado, uma vez porque o domínio.com foi se consagrando como mais dominante. E isso aconteceu porque ele foi um dos primeiros, e aí se a gente pega, por exemplo, ele é o domínio mais popular, a gente também pode dizer que ele, quando você cria um site com o domínio.com, você ganha segurança imediata dos usuários que vão entrar no seu site. Ele é um domínio que tá fácil na nossa cabeça de a gente lembrar.
Então meio que você tem uma vantagem competitiva muito grande de efeito de rede que foi criado ao longo do tempo. Ou seja, quanto mais pessoas foram usando o domínio.com, mais valor ele foi tendo e, consequentemente, as pessoas foram cada vez mais usando o domínio.com. Então é meio que uma barreira muito difícil de você conseguir quebrar hoje. Além disso, o custo desses domínios é bastante baixo, como eu falei, é em torno de $10, então até os menores negócios poderiam arcar com esse custo para garantir confiança aos seus clientes. Bom, a VeriSign, então, tem um modelo de negócio fantástico, né? É um modelo com contrato, receita contratada, Exatamente. recorrente, né? Não tem muitos players assim, né? Ela tem já quase 50% de market share. Né? Parece muito bom esse modelo quando a gente fala na parte de quality, mas como é que Exato. isso se traduz nos números da empresa? Certo, vamos lá. Ao longo dos anos, a empresa não cresceu muito, pois já é um setor muito maduro hoje, então ela já tem 50% do mercado. Claro que ao longo do tempo deve aparecer novos domínios, mas é bastante maduro. Então a receita cresceu cerca de 4% ao ano nos últimos 10 anos. O lucro bruto teve uma expansão maior, isso por conta que muitos dos custos das receitas são fixos. Então, a maior parte desse custo da receita seria basicamente o pessoal que cuida do sistema para gerenciar todo esse, digamos, esse banco de dados dos domínios. Enquanto isso, o lucro operacional cresceu 6% ao ano. E do mesmo jeito que os custos da receita que tem um caráter fixo, as despesas operacionais também são fixas, o que fez o lucro operacional expandir ainda mais. E se a gente pega a geração de caixa cresceu semelhante ao lucro operacional, e é interessante falar que o negócio da VeriSign é um negócio que não precisa de muito capital para crescer. Basicamente, quanto mais pessoas vão criando domínios, ela cresce basicamente por isso, sem ter que colocar dinheiro. Basicamente, ao longo dos anos, ela investiu a depreciação, pessoal. E como ela não tem que colocar dinheiro para crescer, ela conseguiu crescer e distribuir todo esse dinheiro para os acionistas ao longo do tempo. Então, basicamente, ao longo dos anos, ela foi comprando suas ações e que foi diminuindo as ações em circulação. Já o fluxo de caixa livre, ele cresceu semelhante ao lucro operacional, e é legal falar que, como é uma empresa que não requer capital para crescer, ou seja, basicamente, quanto mais domínios forem sendo criados, ela cresce sem precisar colocar dinheiro no negócio. Consequentemente, ela consegue crescer distribuindo o capital para os seus acionistas. Então, ao longo dos anos, ela conseguiu crescer e distribuir tudo aos seus acionistas, diminuindo o número de ações em circulação. Bom, pensando aqui, tem algumas dificuldades de enxergar alguns riscos, né? Essa empresa parece estar bem blindada. Mas e você, Jones, tem alguma visão sobre risco? Tem algum risco que você enxerga que é assim, relevante, caso alguém queira investir numa tese dessas? Certo, vamos lá, Vitor. Acho que um dos principais riscos é a competição. Então, seria a criação de novos domínios e eles se tornarem populares. Ao longo dos anos, a ICANN tentou implementar outros domínios, mas muitos deles não conseguiram ter a mesma popularidade e, consequentemente, o domínio.com se consagrou como dominante. Acho que o maior risco, então, nesse caso, seria a competição por outros meios para você acessar a internet. Então, por exemplo, hoje a gente usa o Amazon.com para comprar os produtos, mas você pode acessar a Amazon pelo aplicativo, você está cortando esse caminho até a internet do .com. Então, acho que o principal risco seria outros meios de você acessar a internet, não sendo pelos domínios. Além disso, outros riscos que eu destacaria seria a perda do contrato, mas acho pequeno, pois, como eu falei, historicamente ela sempre conseguiu renovar porque ela sempre atingiu a qualidade necessária. Por último, a gente ainda pode ter o controle de preços, ou seja, o regulador não pode conceder esses aumentos para a empresa, sendo algo que já aconteceu no passado. Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e não deixem de comentar a próxima empresa que vocês querem que a gente traga aqui no vídeo.